Voltamos com o programa Cidade em Ação aqui na BNTV, agora 12h37. Nosso convidado, Valdir Bergamini, presidente da FAIASP, vice-presidente do CAL, arquiteto e também secretário de Desenvolvimento Urbano de Ourinhos. Valdir, para fechar a questão dos radares, nós temos um telespectador, ele quer saber qual vai ser o custo desses radares para o município. Tá, conforme nós informamos há 15 dias atrás, o custo desses radares é de R$46 mil aproximadamente por mês. É uma locação que nós licitamos através de pregão, certo? E volto a dizer que não são 3 radares, é um sistema de monitoramento. Nós tínhamos um radar móvel em operação e que venceu o contrato dele, portanto nós tivemos que fazer um novo sistema licitatório, um novo processo licitatório, não é? E aí sim nós já fizemos, atendendo ao anseio da população e até mesmo a indicação dos vereadores. O grande questionamento, a grande crítica é que o monitoramento através do radar móvel seria feito das 8 às 18 horas e que durante a noite, feriados, e que a velocidade excedia muito mais, não havia nenhum tipo de monitoramento. Por Sim. isso que nós licitamos. Então, nesses 46 mil mensais, são 3 radares fixos, 2 radares de imagem, avanço de sinal e avanço de faixa de pedestre, uma central que vai manter armazenado todas as imagens, e aí se o cidadão que sofrer a infração achar que foi injustiçado e que não cometeu a infração, vai estar fácil de ver, porque nós vamos ter tudo essas filmado. Imagens armazenadas. Muito Basta bem. Ele solicitar. Então é possível ter uma reclamação, fazer uma defesa quando a pessoa não concordar com isso? Sem dúvida, ser possível. Sem dúvida. E ao contrário do que acontece, não é? Nós vamos ter como apresentar a imagem. Jamais ele vai receber uma multa se ele não avançar um sinal vermelho, se ele não exceder a velocidade e se ele não avançar a faixa de pedestre. Nós vamos ter como estar esclarecendo. Tá? Então eu acho que ficou muito claro isso para a população. É um sistema de monitoramento de velocidade. É evidente que está sendo instalado esse sistema e que, como eu já falei desde o início, por determinação da prefeita Belks, isso não é uma usina geradora de receita, de multa, é um sistema para coibir o excesso de velocidade na nossa cidade. E a população ela vai ser avisada de quando esse sistema vai entrar em funcionamento. Já tem a data, Valdir? Tá, a empresa que venceu a licitação, ela tem 90 dias para proceder toda a instalação e colocar em funcionamento. Então, eu acredito que foi agosto, setembro, outubro, novembro, meados de novembro, eu não tenho a data precisa. Mas com certeza a população vai ser avisada de que a partir de tal dia os radares estarão em atividade. Valdir, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Teto Forte, o pessoal que está ligado no programa, o Flávio, todo mundo lá da Teto Forte que está acompanhando o programa e também são nossos parceiros aqui. Aproveitando, Valdir, o Flávio, ele fez um comentário aqui sobre os radares móveis, né? Ele diz o seguinte: até concordamos com os radares fixos, mas aquele móvel é realmente um absurdo, que às vezes fica até escondido. Ele vai continuar funcionando, o radar móvel, Valdir? Como que é o funcionamento? Ele vai continuar, e aí, com todo respeito ao Flávio, por determinação da própria prefeita, as rádios elas anunciam onde que o radar vai estar no período da manhã, no período da tarde, que é o que eu falei, a ação com os radares é coibir o excesso de velocidade. O questionamento que a gente recebe muito é que numa via é 50 por hora, na outra é 40, na outra é 60. Não é a prefeita, não somos nós da divisão de trânsito que determinamos. Isso aí é Código Brasileiro de Trânsito, de acordo com a importância da via. Você entendeu? E cabe não só a nós de Ourinhos, mas todos os municípios atender e acatar e fiscalizar essa legislação de trânsito. Mas o nosso radar ele não fica escondido, todos sabem onde ele está, ao contrário de muitas cidades. A exemplo da cidade de Sorocaba que foi citado, que são 300 pontos de monitoramento e somente 70 radares em atividade. A população nunca fica sabendo aonde é que está e aonde que ela vai ser multada. Mesmo porque se ela atendesse a legislação e não passasse em velocidade acima do permitido, jamais, ela não teria que saber, ela jamais seria autuada.
Valdir, e quando a pessoa não se lembra? Normalmente é difícil a pessoa se lembrar no dia a dia de onde fica esse radar móvel, né? As ruas estão bem sinalizadas com a velocidade permitida, etc. Todas as ruas? Muito bem sinalizadas, inclusive a população pode prestar atenção que nas placas orientativas está lá via monitorada por radar. Aquilo ali já é uma indicação, o que não quer dizer que o radar vai estar ali. Estou falando do radar móvel, mas ele pode estar. Então já é uma identificação de onde vai estar o radar. Valdir, eu vou ser honesto para você, eu acho que o oriense em particular é muito mal educado no trânsito. Eu vou falar para você, eu às vezes também me distraio, não sou só eu, muitas pessoas acabam se distraindo, mas a questão do radar é uma questão polêmica porque acaba mexendo no bolso, né? Por isso que nós trouxemos você aqui para falar sobre isso. E eu tenho certeza que quando for necessário você vai vir ao programa e vai falar abertamente com o pessoal como nós estamos fazendo agora, né? Acho que é para isso que existe o nosso programa, para questionar, para mostrar o que está sendo feito na cidade e para que vocês venham aqui também esclarecer a população de tudo que está acontecendo. Né? Aí, amigo Abel, aí pela primeira vez eu vou discordar de você. Eu acho que os nossos motoristas... Você acha que o oriense é educado? Você precisa andar um pouco na região para você ver o que é motorista mal educado. A nossa população... Mas ninguém para em faixa de trânsito. Mas a nossa Eu já quase fui atropelado esse bem dia. orientada, ela é respeitadora das suas obrigações. Aí eu vou discordar, vou partir em defesa. Né? Mesmo porque a gente tem uma cidade até que segura, se a gente levar em consideração as cidades do nosso porte, com a nossa população aí na região. Até que nós somos bastante ordenados e respeitadores da legislação. Existe uma minoria que questiona, mas todo lugar tem. Mas a grande maioria é cumpridora das suas obrigações e bem educadas no trânsito também. Bom, esse é seu ponto de vista que eu não concordo. Eu acho que o oriense é mal educado no trânsito. Mas, inclusive, se a gente entrar a falar sobre vagas destinado a idosos, a cadeirantes, você vai concordar comigo, o pessoal não tem respeitado. Olha, outra deixa não. muito importante, eu discordo novamente. Dentro da Aero, o quadro de fiscalização, ao contrário do que alguns pensam também, que está ali só para multar, é um índice muito baixo de autuação e que, aos sábados, como eles não trabalham, os 2 primeiros sábados que o comércio fica aberto até mais tarde, eles fazem um trabalho voluntário de orientação, de respeito à vaga do deficiente e do idoso, tá? De avanço à faixa. São 8 funcionários mantidos pelo convênio da prefeitura e que voluntariamente, no período da manhã, dos 2 primeiros sábados do mês, eles fazem esse trabalho orientativo. E contrariando ao que você colocou, é bem pequeno o número de pessoas hoje na nossa cidade que se utilizam, existe, mas é pequeno o número que se utiliza indevidamente das vagas para uso do deficiente e do idoso e que avançam faixas. Nossa população ela é ordenadora. É ordenada, mas eu acho que o povo não respeita a faixa de pedestre. Eu vou filmar isso, aí nós vamos esclarecer. Tem alguns pontos na cidade que se você entrar na faixa de pedestre e não prestar atenção, você é atropelado. Mas é uma minoria e com essa equipe de trânsito que está aí, a gente vai estar fazendo mais campanhas e a gente vai conseguir ter uma cidade, não o sonho da gente, mas bem melhor para se viver. Eu acredito que o programa está trabalhando e eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço para enumerar algumas ações, sim, desde o início da gestão Belks, que a população tem que saber. É uma característica da prefeita a imposição de resolução dos problemas. Ela não aceita medidas paliativas. E aí, quando você recebe uma determinação que é para resolver em definitivo um problema, é evidente que depende um pouco mais de tempo, não é? E algumas dessas ações a gente pode enumerar aqui rapidamente. A nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano é uma secretaria que a gente chama uma secretaria de meio. Ela trabalha em apoio às demais secretarias, né? Mas passaram por ali, por exemplo, a revitalização do nosso cemitério municipal, que não tinha acessibilidade. Aliás, aquele cemitério era assustador, né, Valdir? Era assustador. Então, primeira atitude, e aí em parceria, inclusive, com o Legislativo, não é?
nós conseguimos, dentro da verba que foi destinada para aquilo, melhorar em muito, principalmente a acessibilidade. Nosso cemitério não tinha sanitário para o público. Hoje o sanitário está lá, nós temos acessibilidade, né? Foi carinho, melhoramos o visual, inclusive, demonstração de carinho, de respeito à população, principalmente porque o cara só vai lá para lembrar de um ente que já foi, é na hora de deixar ali um ente querido. Então essa foi a primeira ação, eu acredito, de demonstração de respeito, principalmente de respeito à população, a determinação da prefeita na revitalização do nosso cemitério. Nós, durante muito tempo, nós tivemos a realização da FAP, os nossos jogos, principalmente no auge do basquete feminino, de funcionamento do Monstrinho e do Parque Olavo Ferreira de Sá, com um TAC no Ministério Público. Depois que a prefeita Belkis assumiu, determinou que se conseguisse o AVCB. E depois, já em 2013, já em maio, na realização da FAP, já no início dos jogos de 2013, nós estávamos com o sistema de prevenção de incêndio e de segurança do Monstrinho e do Parque Olavo Ferreira de Sá com o AVCB do Corpo de Bombeiro. Ou seja, atendemos todas as normas e determinações da legislação para proporcionar para a população um ambiente seguro dentro do possível e do mínimo que seja exigido pela legislação. Mais recentemente, a gente está vendo aí problema que se arrastava durante décadas, os alagamentos no Jardim Ouro Verde. Nós estamos com a galeria da Shell concluída e que passou aí por uma chuva pesada sem nenhum problema, quer dizer, resolvemos em definitivo. Aquele problema então da passagem da Shell ali, que inundava aquelas casas, do Rodrigo, do Seixas lá, foi solucionado. Basta agora ver o trabalho que a Secretaria de Obras fez ali, certo? E isso dentro do prometido que seria feito antes das chuvas de setembro, né? E que o secretário Betão, a prefeita, determinou e foi feito. Tá? Outro exemplo disso, problema crônico na rua Edwin Raschner, a ligação da Vila São Luís com o Gaporé. Toda chuva que dava, rodava tudo, tá aquele problema, está sendo executado. Eu acredito que mais 10, 15 dias o secretário de Obras deve estar entregando também para a população. Inclusive a conclusão da rotatória, lá conhecida como do Lar Santo Antônio, iluminação daquela rua, que é um anseio da população e que já foi determinado pela prefeita, já foram recolhidas as taxas, estamos esperando só a execução do trabalho por parte da Companhia Luz e Força para se iluminar aquilo. Ao contrário do que alguns dizem, que a prefeita só se preocupa com o centro, são bairros que estão sofrendo há muito tempo, né? E que depende de prioridades. E a prefeita tem dado as prioridades para os secretários, né? E tantas outras ações que estão acontecendo e que a gente vai ficar falando aqui o resto da tarde e que passa despercebido pela população. E graças a Deus que a população cobra, porque quanto mais ela cobra, mais motivação a gestão Belkis tem para trabalhar. Legal, Valdir, eu quero agradecer você, né, mais uma vez e já colocar assim, mesmo nós sendo amigos, nós somos amigos já há muito tempo, respeito o seu trabalho, nós vamos acompanhar essa questão das multas, porque em muitos lugares você não consegue recorrer, né? Como o sistema que está sendo implantado na cidade de Ourinhos, eu acredito que é de última geração, nós teremos condições de solicitar, como você falou, o vídeo para poder realmente saber se a pessoa cometeu aquela infração ou não. Então, eu dou os parabéns para você em relação a isso. Uma dica para a população, ao invés de ficar questionando e falando sem conhecimento pelas esquinas, que se utilize da nossa ouvidoria, que está ao lado do prédio principal da prefeitura. Telefone da ouvidoria, onde que fica? 3302-6000, né? Ela está instalada ao lado da prefeitura, que se utilize da coordenadoria de trânsito, que também está ao lado da prefeitura, o arquiteto Alfredo, o arquiteto Reginaldo está lá, a Cláudia, todo o pessoal está ali para orientar como fazer, ninguém está aqui para penalizar, para gerar recurso vindo dessa forma. Nós não gostaríamos jamais de impor infração para ninguém, mas infelizmente acontece. Valdir, muito obrigado pela participação. Quero mandar um abraço agora para a Eliane Barbosa, que está assistindo o programa. Um beijo para você, viu?
E o Henrique Silva também que está ligadinho lá, ó. Abraço para o Henrique. Acompanhando o programa, né? Abraço para a Eliane. A Kelly do Jardim Cristal também concorda com a questão dos radares fixos, até porque muitos acidentes já aconteceram lá na avenida, indo ali para o Jaracatiá, para o Lago da Nova Ourinhos, né? O pessoal realmente transforma aquilo ali numa pista de racha, Sem né, dúvida, Valdir? sem dúvida. Então eu tenho certeza que agora com a multa, aliás, o brasileiro só funciona quando mexe no bolso, né? Para falar a realidade. Alguns. Né? Alguns, como você falou. Né? Mas é legal saber, né? Então em novembro vai começar a funcionar esses radares fixos. Mas a população pode ter certeza que antes de entrar em funcionamento, vai ser avisado. A prefeitura vai estar avisando, que ninguém vai ser pego desprevenido e não vai poder alegar que desconhecia. Valdir, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, querido. Gente, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco tem mais um bate-papo com você, tem mais algumas matérias, já já eu estou de volta, fique com a gente.